Vamos receber o homem de Deus, pastor Renan de Mello, que estará fazendo menção da palavra do Senhor para nós, aos nossos corações nessa noite. Amém? Eu gostaria que se você levantasse a sua mão direita em direção ao servo do Senhor e dissesse comigo: Pastor Renan, que alegria tê-lo aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Senhor, fale conosco através da vida do teu filho, que os nossos corações estão abertos, os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Êxodo capítulo 14, por favor. Texto muito conhecido. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 11 até o verso 21. Pastor José Carlos, meu nobríssimo amigo, faço coro com todos os amigos que me antecederam. O senhor está muito elegante. Deus o abençoe muitíssimo. Como sempre, né? Sou sempre um camarada elegante. De azul, ficou muito bom. Deus abençoe o senhor muitíssimo. Meu desejo é que as mais copiosas bênçãos repousem sobre sua casa, sobre sua vida. O senhor é uma referência para mim. Quando eu estou perto do senhor, eu percebo quão mais crente eu preciso ser. Deus abençoe muito mesmo, que aonde o senhor colocar a planta do seu pé, Deus lhe dê por herança. Deus faça prosperar todo o trabalho da sua mão. Que sua descendência seja poderosíssima na terra, em nome de Jesus. Eu não mandei o lenço, mandei uma meia, um par de meias. Está lá no Pix também, tá, amado? Está muito aquém do que o senhor merece, mas o melhor conselho que o senhor ouviu da sua mãe até hoje foi não ser itinerante. Porque grande é a peleja. Aniversário de itinerante não tem banda tocando, não tem. Velório de itinerante também não tem ninguém. Deus abençoe, amigo. O senhor é uma bênção para nós. Obrigado pelo carinho. Já tenho aqui uns 10 anos de amizade, talvez, ou mais, né? Obrigado. Amo sua vida. O senhor é um príncipe do reino de Deus. Obrigado pelo carinho. Tantos amigos aqui que poderiam ministrar a palavra hoje, e o senhor me convidar, foi um privilégio. Me sinto muito honrado. Deus abençoe os amigos que estão aqui. Não vou citar o nome de todos para nós ganharmos tempo, mas Deus abençoe os amigos de longas datas que estão aqui no altar. E Deus abençoe a igreja muitíssimo. Êxodo 14, a partir do 11, diz assim: disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Se você puder, diga amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Obrigado por ter estado de pé. Igreja querida, esse é um dos textos mais pujantes sobre liderança que eu conheço. Uma opinião minha, uma opinião particular. Esse texto ele é gritante acerca de liderança. Episódio conhecido muito por todos nós, a travessia do Mar Vermelho. Momento ímpar no ministério de Moisés, o maior profeta de Israel, fora Jesus, lógico. E aí eu queria, junto dos irmãos, hoje extrair algumas lições aqui desse texto, desse episódio, na verdade, para que possamos glorificar a Deus por aquilo que Deus tem feito pela sua igreja, por nós, pelo pastor José Carlos, pela Adelve, porque um dos princípios para se interpretar textos do Antigo Testamento é esse.
Nós não temos mais Faraó no nosso encalço, não temos mais mares, literalmente falando, para se abrirem, mas temos as nossas dificuldades, temos os nossos percalços, temos os nossos momentos de barreiras intransponíveis. Mas usando o princípio que está lá, sabemos que Deus é o mesmo. Se Ele abrir o mar de forma literal, não há nada que Ele não possa nos fazer transpor também. Então, se eu puder dar um tema a essa mensagem essa noite, o tema que eu daria é transpondo o intransponível. E assim nós vamos em nome de Jesus. Para começar, vocês sabem que eu gosto de mensagem expositiva. Todo mundo conhece o contexto, não precisa relembrar. As 10 pragas, a última, a morte dos primogênitos. Faraó, por fim, decide liberar o povo. E aí acontece algo extremamente inusitado na saída do povo, no êxodo, na fuga. Capítulo 13, verso 17. Olha o que Deus faz quando o povo está saindo do Egito. Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir ao povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, tornem ao Egito. Havia um caminho que com 40 dias Israel chegaria em Canaã. Mas Deus decide levá-los por um caminho de 300 quilômetros. Aumentou a jornada muitíssimo. E por que Deus faz isso? O texto é muito claro, é autoexplicativo. Porque havia guerra no meio do caminho e o povo não estava pronto para aquela guerra. Por quê? São 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas aproximadamente, escravos, não sabiam manusear espada, não sabiam manusear escudo, sabiam amassar barro e fazer tijolo. Então havia um caminho mais rápido, um caminho mais curto, entre mentes, perigoso. E aí, sob a liderança de Moisés, Deus decide guiar o povo pelo caminho mais longo e não pelo caminho mais rápido. Lição que eu aprendo com isso aqui, aguça o ouvido. A prioridade de Deus é nossa segurança e não nosso conforto. De vez em quando haverá caminhos mais rápidos, mas Deus nos guiará por caminhos mais longos. Por quê? Porque Deus sabe que nem todo caminho mais rápido é o caminho mais seguro. De vez em quando você verá alguém chegando na sua frente, mas fica no caminho que Deus te deu, que é mais seguro. E não fique triste quando Deus conduzir a liderança que está sobre a sua vida a te levar por um caminho mais longo. Vai falar, mas há um caminho mais curto, há um caminho mais rápido, há um caminho mais objetivo. Mas Deus sabe que existem guerras ali que você pode não estar preparado para ela. Então é melhor você chegar com tempo mais demorado, porém chegar seguro, debaixo da bênção de Deus, do que pegar atalhos, pegar caminhos mais curtos e não estar preparado para aquilo que está te aguardando lá. Então guarde isso no seu coração. A prioridade de Deus não é a sua velocidade, é a sua segurança. Vai devagar, mas vai na bênção. Vai devagar, mas vai pelo caminho que Deus quer. Vai devagar, mas vai caminhando em direção àquilo que Deus tem para a sua vida, sem se preocupar. Porque o Deus que te põe pelo caminho mais longo também coloca coluna de nuvem e coluna de fogo para te guiar pelo caminho mais longo. Então Deus conduz o povo por um caminho mais longo, não é o caminho mais curto, porque Deus não é Deus de atalhos, Deus é Deus de caminhos. E aí acontece algo que, na minha opinião, também é conflitante, porque olha o que o texto diz, Êxodo 14, verso 1, se você puder e quiser acompanhar. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, que é um monte, e entre Migdol e o mar, que é uma terra. Migdol antecedia o mar vermelho, e diante de Baal-Zefon, que era outro monte, e em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, Deus está falando isso aqui com Moisés, não com o povo, só com Moisés, porque tem coisa que Deus fala só com a liderança. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Presta atenção nisso aqui. Deus diz, Moisés, guia o povo pelo caminho mais longo, e além de guiá-los pelo caminho mais longo, você vai guiá-los a um beco sem saída. Eles vão chegar diante do Mar Vermelho, atrás deles a terra de Migdol, de um lado o Monte Piairote, do outro lado o Monte Baal-Zefon. Vamos tentar trazer isso para os nossos dias hoje. Imagina um drone filmando essa cena. Israel acampado, mulheres, crianças, idosos, Israel acampado diante do Mar Vermelho, um monte de cada lado, Migdol atrás. E aí Deus diz, e eu vou endurecer o coração de Faraó para que persiga vocês. Agora imagina o povo, usando um português mais corriqueiro aqui, imagina o povo ajeitando o retrovisor, olhando para trás e vendo o Faraó se aproximar. E de repente alguém pode ter pensado, Deus colocou a gente numa rua sem saída, num beco sem saída. E olha o que o texto diz mais à frente, verso de número 10, aliás 9 e 10, e os egípcios perseguiram-nos com todos os seus cavalos e carros, e Faraó e os cavaleiros do exército
E no verso número 10 diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Olha o que o texto diz no verso 10, e chegando o Faraó, ou seja, Faraó aproximou-se muito de Israel. Então imagina a cena, eles estão obedecendo a Deus, obedecendo a liderança, e de repente tem um mar na frente, montes do lado e Faraó atrás. Quem olha para isso pensa o quê? Deus colocou o povo numa furada. Quem olha para a cena parece que Faraó, que os egípcios estão prevalecendo. E vez em quando Deus nos conduzirá a situações que parece que nós vamos perder. Parece que não tem solução, parece que não tem saída. Mas o que eu acho interessante é Deus dizendo: sou eu que estou no controle, eu endurecerei o coração de Faraó. Quando Faraó viu o povo, o que Faraó... Olha o que Deus falou com Moisés. Faraó vai dizer: eles estão embaraçados, eles estão perdidos. Quem olha a cena de longe, parece que o povo de Deus está perdido. Mas quem está entrando numa emboscada é Faraó e não o povo de Deus. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de uma frase de Martinho Lutero, o grande homem da Reforma. Lutero, certa feita, disse que Satanás não passa de um cão raivoso preso na coleira de Deus. Tem dia que parece que ele está prevalecendo, mas Deus está na ponta da coleira dizendo: só vai até onde eu deixar, só toca se eu deixar, só faz se eu deixar. Então, de vez em quando, parece que você está num beco sem saída, mas é Deus no controle, é Deus no comando, é Deus mostrando que Ele pode fazer algo muito maior na sua vida. Então, descansa o seu coração. Parece clichê dizer isso aqui, mas é uma verdade que tem que ser dita: descansa o seu coração, porque tem dias que parece que você vai perder. Tem dias que parece que o inimigo vai triunfar, mas lembra, Deus está na ponta da coleira e o diabo não vai passar do limite que Deus estabeleceu, de forma alguma. E aí, quando nós estamos em situações desse jeito, é que nós vemos a diferença de quem é quem. Porque quando o povo percebeu que Faraó havia alcançado o acampamento de Israel, aí nós lemos o verso 11. O que o povo disse para Moisés? Olha o que o povo falou: Moisés, não era melhor a gente ter ficado no Egito? Lá tinha sepultura. Moisés, nós só temos duas opções aqui. Olha o que o povo fala. Verso número 12. Era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. O povo só viu duas opções. Qual era? Morrer no deserto ou servir a Faraó. Lição que eu aprendi com isso aqui, pastor Zé Carlos, é que quando nós estamos com a mente, com os olhos espirituais fechados, nós só vemos duas situações, uma ruim e outra pior. Quando nós estamos com os olhos da fé fechados, nós conseguimos arrumar um problema para cada solução. Não uma solução para cada problema, um problema para cada solução. Olha o que o povo está dizendo: só tem duas opções, Moisés. Ou é morrer no deserto, ou é virar escravo de Faraó. Só tem essas duas opções. E aí que Moisés vai entrar com a visão espiritual que Deus deu para ele, vai dizer: não, calma aí que não é isso não. Talvez aqui no Lins não tenha gente assim, mas tem gente que não consegue ver o copo meio cheio, só consegue ver o copo meio vazio. É gente tão negativa que para falar um sim, primeiro ele fala dois nãos. Você fala: será que vai dar certo? Ele fala: não, vai dar certo sim. Será que você vai conseguir? Não, vou conseguir sim. Ué, não é sim. Então é gente que só vê o copo meio vazio, nunca meio cheio. Só tem duas opções, Moisés, uma ruim e a outra pior. E talvez haja alguém aqui nessa noite que só consiga ver esse lado da situação. Aí vem Moisés e diz: não é nada disso não. Parai, está de pé, vede o livramento que hoje o Senhor vos dará. Porque aonde vocês estão vendo o ruim e o pior, eu estou vendo um caminho aberto no meio do mar, eu estou vendo Deus fazer milagre, eu estou vendo algo impossível acontecendo. É o que Moisés fala com o povo aqui. Olha o que Moisés diz, é aí que a liderança faz a diferença. Moisés disse ao povo: não temais, estáis quieto, veja o livramento do Senhor. Esses egípcios vocês nunca mais verão de novo. E olha o que Moisés fala: o Senhor pelejará por vós e vocês vão ter que calar a boca. Vocês vão ter que se calar. É aqui que está a diferença de quem tem visão espiritual e quem não tem. É aí que Moisés faz a diferença. Porque Moisés ouviu coisas de Deus que o povo não ouviu. Porque Moisés teve revelações de Deus que o povo não teve. E aí Moisés diz: fiquem tranquilos, Deus vai pelejar por nós. E aí o verso 15: então disse o Senhor a Moisés, porque o que Moisés fala aqui no verso 13 e 14 é por conta dele. Aí disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E você levanta sua vara, estende sobre o mar, e ele vai se abrir. E aí eu vou repetir uma coisa que meu pastor diz muito, pastor Silas Lima Malafaia: Deus
move o universo se você não puder fazer nada. Mas Deus não move uma palha se você puder fazer alguma coisa. Porque Deus falou, por que clamas a mim? Diga ao povo que aguça o seu ouvido. Deus ouve as nossas orações, mas também espera as nossas ações. Deus ouve as nossas orações, mas também espera as nossas ações. Deus disse, já clamou, agora marcha. Talvez muita coisa não aconteceu ainda porque você está parado, está na inércia. Talvez o Jordão vai abrir quando você molhar, planta do pé na borda do Jordão, como aconteceu com Josué. Talvez o mar vai abrir quando você decidir marchar. Você crê que essa noite é profética? O diabo queria te ver parado só se lamentando. Mas para a vergonha do inferno vai ter que te ver marchando, crendo, caminhando pela fé, naquilo que Deus te falou, naquilo que Deus te prometeu. E aí Deus vira para Moisés e diz assim, Moisés, se você vai fazer o seguinte, você pega o seu cajado, levanta ele, estende sobre o mar e o mar vai abrir. O que eu vou falar aqui, todo pregador que prega sobre Êxodo 14 fala. Deus usou uma chave de madeira para abrir uma porta d'água. Deus usou uma chave de madeira, o cajado de Moisés, para abrir uma porta d'água. Dois elementos que não combinam, não tem nada a ver uma coisa com a outra, madeira e água. Que lição que eu aprendo com isso aqui? É que de vez em quando você vai olhar para o que você tem na mão e vai dizer, não tem nada a ver com o que eu preciso. E Deus vai dizer, mas é isso aí que eu vou usar para o meu nome ser glorificado. Deus precisava do cajado de Moisés? Não, era só Deus dizer, abre, e o mar abriria. Mas por que Deus faz questão que Moisés use o cajado? Para mostrar que Ele é o Deus que usa coisas simples para fazer o extraordinário. Ele é o Deus que usa aquilo que você tem na sua mão para te entregar o que a sua mão não alcança. Posso declarar a palavra aqui? Deus vai usar o que está na sua mão, por mais simples que seja. Haverá dias que você vai olhar e vai dizer, não tem nada a ver com o que eu preciso. É igual o milagre de João 2. Acabou o vinho, Jesus diz, enche a talha de água. Vinho tem cheiro, tem gosto e tem cor. Água não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Deus usa coisa completamente diferente para fazer o extraordinário. Então fique tranquilo, por mais simples que seja o que você tem na mão, ou por mais diferente que seja o que você tem na mão, Deus pode usar isso aí para fazer algo extraordinário na sua vida. Moisés, você vai estender o seu cajado. E aí no verso 19, interessante demais. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para os egípcios e claridade para os hebreus, de maneira que a noite toda não chegou um ao outro. Olha que coisa interessante. Faraó colado no povo de Deus. E aí, de repente, a nuvem, qual era o papel da nuvem ali no deserto? Guiar o povo, lembra? A nuvem levantava, o povo caminhava. A nuvem baixava, o povo acampava. Então, a nuvem era para guiar. Me ajuda aí, a nuvem era para guiar. E, de repente, Deus pega o que estava guiando o povo, tira da frente e coloca lá atrás. Então, quem olha para frente agora não vê mais nenhum sinal de Deus. Porque, de vez em quando, você vai estar em situações que você vai olhar para o horizonte e não vai ver nenhum sinal de Deus. Mas guarde essa lição, Deus pode até sair da sua vista, mas não vai sair da sua vida. Vou te dar outra chance de dar uma glória a Deus. Deus pode até sumir da sua vista, mas nunca vai sair da sua vida. Você pode não estar vendo, mas Ele está movendo, está trabalhando, está fazendo coisas que você não está vendo, está dando livramentos que você nem imagina. Para fazer uma introspectiva aí, de quantas vezes você não viu, mas Deus te livrou. Quando você deu por si, o milagre já tinha acontecido. Não era nem para você estar aqui, você só está aqui porque muitas vezes a nuvem não estava na frente, a nuvem estava lá atrás te protegendo. Pergunte para o pastor dessa igreja nesses anos de vida, quantas vezes ele não viu nada, só viu quando o livramento chegou. Vou liberar a palavra sobre a sua vida. Você pode não estar vendo nenhum sinal de nuvem, mas Deus está agindo, está guardando, está protegendo você, sua casa, seu ministério. Só quem crê nisso me ajude a adorar o nome do Senhor aí, porque talvez você não está vendo nada, mas isso não quer dizer que Deus não está fazendo alguma coisa. Aleluia! Aleluia! Aí Deus vira para Moisés, verso 21. Então Moisés estendeu sua mão, aliás, Deus falou com Moisés no verso 16 e no 21 Moisés põe em prática. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas.
Verso 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. O mar vermelho, dependendo do lugar que você chegue nele, eu tive o privilégio de ir lá, dependendo do lado da costa que você chegue, tem entre 13 a 20 quilômetros de largura. Seu local de maior profundidade, 30 a 40 metros aproximadamente. Uma barreira intransponível. Mas Moisés tinha uma ordem, estende o cajado. E aí, quando Moisés estendeu o cajado, outra coisa inusitada, como eu disse, na minha opinião, esse é um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Um vento oriental começa a soprar. Por que Deus usa um vento oriental para abrir o mar? E é importante a gente frisar isso aqui, porque não é à toa que essa informação está aqui. Moisés, nós atribuímos a autoria do Êxodo ao próprio Moisés. Então Moisés poderia muito bem ter dito apenas que Deus abriu o mar. Mas ele fez questão de dizer, abriu o mar com o vento oriental. Vamos entender que vento oriental é esse? Êxodo capítulo 10, verso 13. Dá uma olhada aí, Êxodo capítulo 10, verso 13. O que está acontecendo em Êxodo 10? É a oitava praga, praga dos gafanhotos. Obrigado, está na tela. Olha o que o texto diz. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Me ajuda, qual o vento que levou os gafanhotos para o Egito? O mesmo que está abrindo o mar aqui. Aí Faraó sente o peso daquela oitava praga e pede a Moisés, roga a Deus para tirar os gafanhotos daqui. Verso 19, do mesmo capítulo 13, por favor. Verso 19. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Olha aqui. O vento oriental trouxe os gafanhotos e o vento ocidental levou. E jogou aonde? No mar vermelho. Isso aqui ajuda a gente a entender a geografia do milagre. Vou usar essas duas plantas como referência. Mar vermelho aqui, Egito aqui. Vento oriental é o que vem do deserto, do mar vermelho para o Egito. Trouxe os gafanhotos. Vento ocidental sopra do Egito para o mar vermelho e para o deserto. Moisés está aqui. O mar vermelho está aqui. Deus usa o vento oriental, ou seja, o vento que abriu o mar não soprou de Moisés para o deserto. Ele soprou do deserto para Moisés. Foi um vento que veio na contramão. Hollywood te enganou. Porque nos filmes Moisés toca o cajado aqui, o mar abre de Moisés para o deserto. Mas não, foi do deserto para Moisés. Que de vez em quando você não vai ver. Mas de lá para cá, esse vento que está soprando está abrindo porta que você nunca pensou que abriria. Está abrindo porta que você nunca imaginou que abriria. Então não reclama quando o vento oriental soprar. É Deus abrindo o mar para você poder atravessar. Fica tranquilo. Agora o vento oriental tem outra característica. E onde é que está isso? Gênesis 41, verso 6, se não me engano. Se puder colocar na tela, Gênesis 41, verso 6, o sonho de Faraó. Lembra os dois sonhos de Faraó que José interpretou? O sonho das espigas, ele sonhou com 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas, 7 espigas queimadas pelo vento oriental que devoravam 7 espigas gordas. E olha o que ele diz ali, Gênesis 41, verso 6. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. Por que no sonho de Faraó as espigas estavam queimadas pelo vento? Que negócio é esse de vento queimar a espiga? É que o vento oriental vinha do deserto, me ajuda, o vento oriental vinha do deserto. E no deserto não tem água, então é um vento sem umidade. Parecendo o vento de Campo Grande, onde eu moro. Vento de Bangu, não tem umidade nenhuma, é vento quente. Por isso que quando esse vento soprava, ele queimava as plantações. E no sonho de Faraó, ele viu as espigas, que era muito comum isso acontecer no Egito, quando o vento oriental soprava muito forte, queimava toda a plantação. Por quê? Porque no deserto não tem água, então a umidade é muito baixa. Quem conhece o centro-oeste do Brasil, Brasília, Goiás, inclusive estou chegando de lá hoje, Tocantins, como não tem muita água naquela região, o vento é quente, a umidade é muito baixa. Tem hotéis que você vai que o hotel tem que disponibilizar um nebulizador para fazer umidade dentro do quarto. E por que Deus usa um vento na contramão e quente? Um vento quente na contramão? Porque Deus fez uma promessa. Moisés, vocês vão atravessar o mar a pés enxutos, pés secos. Então se o vento abre o mar, mas não é um vento quente, ele ia abrir o mar, mas a terra ia ficar molhada. Então o vento na contramão, por quê? Porque ele abre o mar e seca a terra. Abre o mar e seca a terra. Abre o mar e seca a terra.
Abre o mar e seca a terra. Por quê? Porque povo de Deus não marcha na lama, povo de Deus marcha em terra seca. Você não precisa pisar na lama para chegar na terra da promessa. Você não precisa se sujar para a promessa se cumprir na sua vida. Você vai marchar por terra seca. Não precisa puxar o tapete de ninguém. Não precisa ser contra nada. Ei, você vai pisar em terra seca, porque a promessa, Deus vai usar o vento quente para secar a terra. Quem está comigo nessa palavra aí? Deus vai usar o vento quente para secar a terra. Você não vai se sujar. Você não vai precisar se sujar para chegar em Canaã. Fica tranquilo. É terra seca. Aí o vento vem na contramão, secando a terra. Quando o mar abre, o povo atravessa. Aí mais uma vez a gente tem que apelar para informações extras bíblicas, para entender um pouco o milagre. Por causa de Hollywood, por causa dos quadros pintados, que mostram um caminho comum, 10, 15 metros, que o mar tenha se aberto, será? Tem um biblista americano fantástico, o Dr. Leon Wood. Os materiais dele, infelizmente, a maior parte está em inglês, mas graças a Deus pelo Google Tradutor. Dr. Leon Wood fez a conta. Se Deus tivesse aberto o mar do tamanho de uma avenida comum hoje, 15 metros, como a Avenida Brasil, 15 metros aproximadamente de largura. Se o mar tivesse sido aberto nessa proporção, quando o primeiro israelita pisasse em Canaã, o último ainda está entrando no mar. Daria uma fila de mais de 300 quilômetros. Coloca ali 10 pessoas lado a lado. 1,5 metro de diferença de espaço entre um outro. Por que 1,5 metro? Que é o espaço vital. O que é o espaço vital? É o mínimo que você precisa para sobreviver. Por que quando você está numa fila de banco você se sente incomodado? Porque tem alguém muito perto de você, está invadindo seu espaço vital. Um ônibus, BRT lotado, metrô. Você se incomoda por quê? Porque está invadindo seu espaço vital. Qual é o tamanho do espaço vital? O tamanho de um braço aberto. Por exemplo, quando você está conhecendo uma pessoa, qual o cumprimento que você dá? Aperto de mão, é o espaço vital. Não passa daqui para cá, que eu não passo daqui para lá. Mantém o espaço. Mas quando é amigo, você não cumprimenta assim. Você faz o quê? Você faz o quê? Ou seja, porque faz parte da minha... É por isso que Jesus na cruz morreu de braço aberto. Ele estava dizendo, cabe todo mundo, pode vir. Então, fazendo essa conta de espaço vital, um do lado do outro. 15 metros. Atrás, mais uma fila de 10 pessoas. Atrás, mais uma fila de 10 pessoas. Quando o primeiro israelita pisasse em Canaã, ainda ia ter gente entrando no Mar Vermelho. Para que todo mundo atravessasse numa noite. Sabe qual teve que ser o tamanho da abertura do Mar Vermelho? 1 milha. 1.600 metros. Era para você ter dado um glória, mas tudo bem. Sabe por quê? Porque Deus não abre brecha para a gente passar. Deus escancara a porta. Vou liberar a palavra. Deus não vai abrir uma portinha para você passar. Deus vai escancarar uma avenida para você marchar em direção àquilo que Ele tem para a sua vida. É assim que Deus faz. O mar foi aberto e o povo entrou. Verso 24, aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Eu também gosto disso aqui, porque a noite era dividida em 4 vigílias de 3 horas. E na vigília daquela manhã, entre 3 e 6 da manhã, foi quando Deus decidiu embaraçar o arraial dos egípcios. Foi quando Deus decidiu colocar um alvoroço no arraial dos egípcios. Na última vigília da manhã. Não me pergunte por quê, mas Deus é especialista em chegar aos 45 do segundo tempo. Quando você pensa, o dia vai amanhecer e Faraó vai me pegar. Ele diz, não, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O dia não vai amanhecer do mesmo jeito. Aí o texto segue, para a gente poder encerrar, e o texto diz no verso 25 que Deus começa a arrancar as rodas dos carros de Faraó, para eles andarem dificultosamente. São 600 carruagens. Imagine um exército hoje com 600 tanques de guerra, é a mesma proporção. Israel não tinha chance contra aquelas carruagens, mas Deus diz, eu arranco a roda, quero ver caminhar. Por quê? Porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Por mais forte que seja, Deus pode confundir, Deus pode desfazer, arrancar as rodas do carro do inimigo. Eles começaram a andar dificultosamente.
Olha a presunção de Faraó, verso 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas se fecharam sobre eles. Faraó viu o mar aberto e falou: vou entrar. Se Moisés está passando, eu também vou passar. Aí o povo atravessou. Quando o povo atravessou, Deus falou: Moisés, olha para trás. Aí Moisés olhou: olha quem está passando na porta que eu abri para você. Faraó. E agora, Senhor? Você não tem a chave, Moisés? Fecha a porta na cara dele. Aí Moisés estende o cajado e o mar se fecha. Por quê? Porque porta que Deus abre para o povo dele, Faraó não passa por ela, o diabo não passa por ela. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida. A porta que Deus abriu para você, não tem demônio no inferno que passe por ela, não tem caluniador que passe por ela, não tem diabo que passe por ela. Eu estou declarando: a porta está aberta para você, mas está fechada na cara do inimigo. Só quem crê nisso me ajuda a adorar o nome do Senhor aí, porque Deus está fechando a porta de acesso para esse adversário. Não vai chegar. Essa porta é sua. Você me ajuda aí? Você me ajuda aí? Fala para uns 4: essa porta é sua e acabou. Essa porta é sua e acabou. Quem é Faraó para passar na porta que Deus abriu para Delve? Quem é Faraó para passar na porta que Deus abriu para você? Deus vai fechar a porta na cara dele. Aleluia! Você pode tirar uns 30 segundos aí para adorar antes da gente encerrar? Isso, só uns 30 segundos aí, porque tem porta sendo aberta para você, mas fechada para o inimigo. Porta aberta para você, mas fechada para o inimigo. O diabo não vai ter acesso àquilo que Deus está abrindo para você. Eu vou liberar a palavra aqui. Ele pensou que ia colocar a colher enferrujada dele naquele sonho, naquele projeto, naquele negócio que Deus deu. Não vai, não vai. A porta vai fechar para ele. Irimi candará a céu. Arabarachuri candará-se. Aleluia! Fecha a porta, Moisés. A chave está contigo. O mar fechou. Assim, verso 30, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E essa parte final do texto é extraordinária. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor. E em Moisés, seu servo. Esse milagre teve uma dupla função. O povo crê em Deus, mas também crê em... Não posso deixar passar uma aplicação importante, basilar, doutrinária. O texto diz assim, verso 30, o Senhor salvou Israel. Esse milagre não foi apenas de libertação, foi também de salvação. Porque se Faraó não morre, a perseguição continuaria no deserto, sabe-se Deus por quanto tempo. Então Deus falou: ao matar o exército de Faraó, eu não estou apenas livrando vocês, estou salvando. Porque esse inimigo aí nunca mais vai aprisionar vocês. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.